Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Fórum Band News Inovação em Saúde. Neste primeiro painel, a gente vai falar sobre o desenvolvimento das pesquisas clínicas no Brasil. Falar da sua importância para a saúde pública e o avanço científico do país. Também vamos abordar a geração de novos tratamentos e medicamentos. Vamos discutir também a capacidade nacional de resposta a emergências de saúde e falar sobre o impacto dos investimentos internacionais no desenvolvimento econômico e na geração de empregos qualificados aqui no Brasil. Ao meu lado, para me ajudar nessa mediação do painel, está o Dr. Antônio Carlos Buzaide, que é diretor médico-geral do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, fundador do Instituto Vencer o Câncer, nosso parceiro aqui há uns 4 anos que a gente faz fórum juntos. É verdade. Bem-vindo, Dr. Buzaide. Obrigado, Paula. E olha, agora eu vou apresentar para vocês todos os nossos convidados aqui do fórum, tá? Começo com o Dr. Philipp Scheinberg, é médico oncohemalogista e coordenador da hematologia da Beneficência Portuguesa. Você até riu porque eu não fui a primeira a errar, né? Não, foi até que você se deu bem. Está aqui com a gente também o Dr. Luiz Vicente Riso, head de pesquisa do Hospital Albert Einstein. Bem-vindo. Doutora Karina Fontão, diretora médica da AstraZeneca Brasil. Bem-vinda também. E o Dr. Ederson Roberto Matos, coordenador do Departamento de Hematologia do Hospital Amaro Carvalho. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao fórum, que seja uma conversa muito bacana para todos nós, vocês que estamos assistindo. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Eu vou começar chamando uma reportagem para a gente assistir juntos. É uma reportagem que a gente vai falar justamente sobre o tema que a gente vai debater aqui. A gente preparou especial aí para vocês sobre o tema do nosso fórum de hoje, ou seja, inovação na área da saúde. Vamos dar uma olhadinha e já depois da reportagem a gente repercute o tema aqui com os nossos convidados. A pesquisa clínica é essencial para o avanço da saúde no mundo. É por meio dos estudos que novos medicamentos, vacinas e tratamentos são desenvolvidos, trazendo mais qualidade de vida e esperança para pacientes em todo o planeta. O Brasil, apesar do grande potencial de estudos por causa da diversidade genética, ainda ocupa o 19º lugar no ranking global de pesquisas clínicas, representando apenas 1,6% dos estudos iniciados no mundo em 2023. A China e os Estados Unidos lideram o ranking e juntos somam mais de 75% dos estudos mundiais, de acordo com pesquisa feita pela plataforma Citeline. As iniciativas para trazer o Brasil para um lugar de destaque no cenário da produção científica têm ganhado força. É o caso do Instituto Vencer o Câncer, que há 3 anos investe em pesquisa em diversas regiões pelo Brasil. A rede Vencer o Câncer de pesquisa clínica hoje conta com 20 centros de pesquisa oncológica em hospitais do SUS e filantrópicos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Foi um investimento que nós fizemos ao longo desses últimos 3 anos em capacitação, em infraestrutura e, acima de tudo, em fomento para que a pesquisa oncológica de ponta seja feita nessas regiões. Para ser considerado um país relevante no cenário da produção científica, o Brasil precisa alcançar o 10º lugar no ranking. E essa marca tende a trazer benefícios como aumento do acesso à saúde, qualidade, investimentos diretos e atividade econômica. Ao participar de um estudo, o paciente ele é voluntário e, acima de tudo, ele contribui para que mais pessoas no futuro tenham acesso àquele tratamento que, sem dúvida nenhuma, será melhor em relação aos tratamentos que já são oferecidos hoje. Fortalecer a pesquisa clínica é essencial para salvar vidas e garantir os avanços da medicina. Com mais apoio e investimento, o Brasil pode se tornar uma potência na área e levar esperança para quem mais precisa. Doutor Buzaide, vou começar com o senhor repercutindo aí a reportagem que a gente mostrou dos avanços, ainda bem. Tem muitos desafios no meio do caminho, é claro, a gente sabe, mas o quanto é importante esse tipo de investimento, né? Porque, como falou na reportagem, salva vidas. E traz a todos a mesma oportunidade de salvar a sua vida, né, doutor? Com certeza, mas um ponto que a população leiga frequentemente não sabe é que
todas as coisas na medicina são feitas através de pesquisa. Medicamentos, vacinas, dispositivos médicos. Não é que vem alguém do céu e fala, olha, isso aqui é muito bom para evitar a Covid. Não é assim que funciona. Então, óbvio que o Covid, inclusive, ensinou muita gente de que pesquisa é exatamente a maneira como se faz avanços na medicina. E em todas as áreas. O medicamento, a vacina, o dispositivo médico, não vem do nada. Então, participar de estudos clínicos é a maneira que a gente faz para avançar. Óbvio, nem sempre o tratamento novo vai ser melhor do que o atual. Sempre é feito para ser. Ninguém investe milhões e milhões de dólares para que o novo tratamento seja inferior. Mas não é tão fácil, às vezes, bater o padrão. Mas a pessoa que participa de um estudo de pesquisa recebe, em geral, no mínimo, o padrão, que é um padrão internacional, o padrão mais alto que existe. Então, nós do Instituto Vencer o Câncer estamos tentando fomentar que a população participe, que os médicos eduquem a população no nosso grande Brasil da importância de entrar em estudos clínicos. Doutor Ederson, vou perguntar para o senhor a respeito de infraestrutura e regulamentação para tudo isso aí ir para a prática, né? Como é que a gente está? Como é que o senhor falaria da situação do país nesse sentido? Eu acho que do ponto de vista de regulamentação, a gente tem do ponto de vista de proteção do paciente, eu vejo que é muito seguro a nossa legislação. Existe uma regulação que passa ali por Anvisa, por uma avaliação central e avaliações locais. Isso, em geral, tende a ter uma proteção muito importante para o paciente. Do ponto de vista de infraestrutura, eu acho que o Brasil ele concentra bastante infraestrutura no Sudeste e no Sul. Eu acho que a gente, do ponto de vista de infraestrutura, para estudos fase 2 e fase 3, a gente tem uma infraestrutura muito parecida com a Europa e com os Estados Unidos. Acho que a grande diferença é que a gente precisa, talvez, de uma infraestrutura melhor para fazer mais projetos fase 1. Eu acho que o Brasil teria um ganho grande a partir do momento que começasse a fazer mais projetos de estudo fase 1, que é todo o desenvolvimento da droga, participar ali desde o início. Eu acho que seria bem interessante a gente caminhar no futuro nesse sentido. Que é o início de pontapé inicial, digamos assim. Sim. Doutora Karina, vamos falar de desafios agora também, né? Estava falando da região sul e sudeste, então, ou seja, a gente pode ter outras regiões aí, questão do perfil dos brasileiros, tem a questão que pode entrar de educação, de investimento. Quais que são os desafios aí que a gente enfrenta nessa área? Olha, do ponto de vista da indústria farmacêutica, o Brasil está bem posicionado. Eu estava falando até com o Dr. Vicente aqui. Somos otimistas? Talvez, porque o Brasil está, sim, conseguindo melhorar. Temos um desafio do ponto de vista global. O Brasil ainda não está tão bem posicionado, sim. Né? Então, nós somos entre as top 10 economias mundiais, entre os maiores PIBs per capita do mundo, mas do ponto de vista de investimento em pesquisa, a gente ainda está ali entre os 20, como vocês até colocaram na reportagem. Então, o desafio para nós, como indústria, é mostrar essa capacidade do Brasil lá fora, né? E aí em vários aspectos, e a gente tem muitos argumentos muito fortes. Então, o aspecto de ambiente regulatório hoje, o paciente está muito bem protegido, tem um ambiente seguro para eles, para quem vai ser o objeto da pesquisa. Nós temos uma capacidade de médicos, né? Nós temos centros de excelência, tem aqui gente de pelo menos 3 grandes centros de referência que não deixam a desejar se comparar com os principais centros do mundo. Então, nós temos muito bem de infraestrutura, muito bem de regulatório, muito bem de capacitação, qualificação de pessoas, né? Os médicos também muito capacitados. E aí tem uma questão também epidemiológica e genética. Nós temos uma população diversa, que é o que se busca no desenvolvimento de medicamentos, essa diversidade de população
para que você prove o benefício do seu medicamento de forma mais ampla e não que ele beneficia uma população única. Nós temos desafios da epidemiologia? Temos. Nós temos ainda, quando a gente fala de oncologia, doenças, por exemplo, que são consequências de infecção por HPV, que é uma peculiaridade de países em desenvolvimento. Por outro lado, você tem, então, esta possibilidade de fazer estudos em doenças que não são prevalentes em outros países e que tem aqui no Brasil. Então, também não deixa de ser uma oportunidade. E acaba trazendo equidade. Quando o Dr. Buzaid fala que, pelo menos, é o padrão, a indústria farmacêutica, quando ela desenvolve um novo medicamento, ela tem que comparar este novo medicamento com o que existe de padrão. Então, você tem os dois grupos de pacientes que serão incluídos nessa pesquisa, vão receber pelo menos o padrão. Então, é uma forma de você trazer aí equidade também. Né? E acho que tem o desafio do Rio-São Paulo, Sul-Sudeste. Eu acho que esse desafio é de todos nós, é da indústria, é da academia, é das instituições de saúde, e a gente tem formas hoje de também desenvolver esses centros fora desse eixo, né? O próprio Instituto Vencer o Câncer tem um projeto aí incrível de sair um pouco desses centros tradicionais, o que faz com que você consiga trazer ainda mais equidade, ainda mais diversidade. Agora, doutor Buzaid, a doutora Karina falou aí um pouco do perfil do brasileiro, que tem essa diversidade e que seria muito bacana para a gente começar novos métodos, né? Mas tem também esses desafios. Quando a gente fala de uma população, que você estava falando de HPV, tem vacina. Então, aí também entra numa questão de educação, também entra numa questão de vacinação do país, né? Onde que está o buraco, por que não está chegando? E quando a gente fala de vacina, o quanto ela pode ajudar em tantas questões, né? Não, a vacina, nos países que implementaram precocemente, Austrália, Escócia, basicamente erradicou HPV. Não tem HPV, não tem câncer relacionado ao HPV. É um desafio para o Brasil, que obviamente é continental, o governo está muito empenhado, a gente percebe isso, o próprio Instituto está trabalhando com agências governamentais para tentar ajudar. A missão do Instituto é ajudar, nós não somos o governo, esse é um papel do governo, mas o Instituto tem essa missão de ajudar, para educar a população. Ainda tem pessoas que falam, não precisa vacinar contra HPV, quer dizer, uma besteira desse tamanho, não tem tamanho. Eu não vejo mais o câncer relacionado ao HPV, mas perdi muitas pacientes com câncer relacionado ao HPV, câncer do colo do útero, de canal, que não existiriam se essas pessoas tivessem sido vacinadas. Então, esse é o absoluto mínimo que a população tem que fazer, e o governo fornece a vacina. Então, que reduz absurdamente o risco. Não zera, mas reduz muito o risco. E são vacinas inócuas, né? São essas vacinas de messenger RNA, que a gente chama de tecnologia extremamente segura. E a primeira coisa que eu fiz com meus filhos, logo que tiveram na idade de vacinar, já tem que vacinar contra HPV. Seria um ato estúpido, a meu ver, não vacinar os adolescentes quando entrarem na atividade sexual. Ainda mais num país em que tantos brasileiros e brasileiras não têm acesso a um ginecologista, por exemplo. Mas mesmo que tivesse, se você prevenir, exatamente. E isso tem que ser incutido na população como um todo. Doutor Vicente, o doutor Buzaid bem estava falando a questão de, vencer um câncer, o papel dele, né, que está pensando na população, enfim, mas a gente sabe que além essa responsabilidade. Setor público, setor privado, qual que é o papel de cada um? Como é que o senhor acredita que cada um pode impulsionar realmente a pesquisa clínica aqui no Brasil, com todas essas dificuldades e esses desafios que a gente vem falando? Como é que eles poderiam ajudar, dar esse primeiro impulso e aquela molinha, né, para você pular e conseguir ir além? Acho que, assim, você tem uma série de iniciativas já bastante interessantes no Brasil, né? De interação entre o setor público e o setor privado, né? Uma dessas iniciativas é um programa chamado PROAD, com o Ministério da Saúde, que permite que os considerados hospitais de excelência no Brasil, são 5 ou 6, eu sempre me perco com os números, porque às vezes tem gente que entra, às vezes tem gente que sai, executem pesquisa e outras atividades que melhorem a funcionalidade do SUS. Né? Então, essa é
um dos grandes exemplos de como essas coisas podem interagir, né? Eu acho que o Brasil muitas vezes se perde em discussões que pertencem do século passado, né? Você não vai conseguir fazer nenhuma ação positiva em nenhum lugar minimamente organizado se não tiver uma interação que seja também positiva do setor público com o setor privado. Eles não são instituições antagônicas, pelo contrário, como o Buzaide falou, eles são concorrentes, eles trabalham juntos para a melhora do que se faz. O programa PROAD é um exemplo desses. O Brasil tem uma posição muito interessante, né? Porque nós temos um sistema único de saúde que mostrou a sua utilidade durante a pandemia. A gente não tem um monte de lugares aí que o Brasil ficou em segundo lugar de mortalidade, mas é porque tem muita gente que escondeu o número, né? O governo dá o número que ele quer, os governos do mundo todo, né? Principalmente nos lugares onde não há responsabilidade por este número, né? Então, a quantidade de vidas que o SUS salvou, né? O SUS é um dos maiores consumidores de insumos de saúde do mundo. Então, você tem uma condição de trazer para o público, como já foi mencionado pela Karina, pelo próprio Buzaide, né? Uma série de iniciativas privadas através da pesquisa que vão melhorar a vida dos pacientes. Tem um estudo que foi publicado em 2015, um estudo muito bonito, né? Comparando 4 tipos de câncer. E ele pegava os 4 tipos de câncer e estudava sobrevida e qualidade de vida dos pacientes em centros de ensino e pesquisa e em centros comuns. Mas olhava os pacientes em colégio de pesquisa, não, tratamento padrão, aquele mesmo que o Buzaide, o melhor disponível. Os pacientes consistentemente em centros de ensino e pesquisa têm um resultado melhor de sobrevida, mesmo não estando no protocolo de pesquisa, porque o conceito da pesquisa, ele traz para o serviço de saúde a questão da melhoria contínua. Então, quando você olha as possibilidades que você tem de trazer para centros de assistência, vou chamar de comuns, mas o nome não é muito bom, né? Públicos, as possibilidades que a iniciativa privada tem de geração de conhecimento, isso assim, é impensável que alguém olhe para isto com qualquer olhar que não seja o mais glorioso possível. Há iniciativas, eu falei do PROAD, há outras iniciativas, há iniciativas de renúncia fiscal, como o PRONON, por exemplo, que são sensacionais. Então, nós temos mecanismos, é que nós usamos pouco esses mecanismos, por motivos diversos, e muitas vezes eles encontram resistência porque as pessoas olham para isto não com os olhos da produtividade científica, da melhora para o paciente, mas com outros que não são os que a gente gostaria. Agora, doutor Felipe, falando aí ainda sobre a pesquisa clínica no Brasil, os desafios e ajudas de cada lado, o setor público, o setor privado, cada um fazendo o que pode também, né? Ainda mais vocês que são da área da saúde, sempre visando a melhoria, claro. Como é que o Hospital Beneficência Portuguesa utiliza disso, né? Desse seu poder? Tem alguma iniciativa para incentivar, para apoiar essas pesquisas clínicas aqui no país? Olha, Paula, a Beneficência Portuguesa faz parte, é um dos centros do PROAD, que o Vicente falou há pouco, né, em que a gente consegue utilizar de incentivos fiscais para conseguir executar uma série de coisas que para o próprio governo seria difícil fazer, até por uma questão logística, prática, organizacional, investimento, tudo, capacitação. Então, isso é algo que a gente utiliza esse incentivo, além do PRONON e PRONAS, quer dizer, tem vários programas desses no Brasil, que vão fazer parte dessa solução que a gente está falando aqui de pesquisa, de tirar o Brasil do top 20 para entrar no top 10, né, que é a vinheta que foi da abertura do programa. Isso vai envolver tudo que foi dito até agora. Vai envolver incentivos, vai envolver maior investimento por parte do governo, o setor privado confiar mais no Brasil, essas empresas, indústrias farmacêuticas, você está falando, Karina, né, antes. Quer dizer, pensa se você está em Londres, ou se você está na Alemanha, ou em Chicago, você precisa muita confiança. Você precisa confiar nas pessoas que vão executar essa pesquisa. Os médicos, os cientistas, os centros,
toda a parte regulatória. Quer dizer, existe uma série de regras para você fazer uma pesquisa de qualidade. E o Brasil agora está começando a se posicionar. A gente lá na Beneficência, assim como no Einstein, nos outros centros, estão investindo muito nessa área para nos tornar cada vez mais um protagonista. Foi mencionada essa questão do público, né? Só para você ter uma ideia, eu treinei num centro nos Estados Unidos que é conhecido como National Institutes of Health, NIH, que é o acrônimo, seria o Instituto Nacional de Saúde, se você traduzir. Só para você ter uma ideia, o budget dessa única entidade por ano é 49,50 bilhões de dólares. Nossa. Que eu acho que se você ver a cotação do dólar hoje, deve dar uns 280 bilhões de reais. Isso é uma entidade. Quer dizer, o volume de investimento realmente para você conseguir fazer um incentivo para as pessoas se dedicarem para pesquisa, os centros cada vez mais fazerem pesquisa, precisa de incentivo. Não só o centro, as pessoas dedicarem as suas carreiras para a pesquisa. Então você precisa ter uma série de coisas. A China não era esse poderio que é há 25, 30 anos atrás. Ela se tornou, recentemente. E é hoje que você falou, a abertura dos Estados Unidos e China, 70% a 75% daquilo que é produzido no mundo. Então, isso é impressionante. Então, teve muito investimento, muita capacitação, muita dessa capacitação, inclusive em centros nos Estados Unidos e na Europa, e que depois voltaram para a China e conseguiram exercer suas pesquisas. Então, eu acho que precisa acontecer tudo isso que está sendo discutido aqui, para a gente sair do 19º ou 20º lugar, para a gente se tornar top 10. E o que a Karina falou é muito importante, é importante com que a gente participe mais dessas pesquisas globais. O número ainda é muito tímido para o potencial do Brasil. O Brasil ele é visto por uma série de empresas de consultorias fora como um grande emergente nessa área de pesquisa. Não estamos lá ainda, mas seria legal o pessoal vir fazer estudo aqui, não só para aumentar a diversidade. Né? Seria legal o pessoal investir no Brasil, porque realmente o Brasil se torna um protagonista na área de pesquisa. E como já foi dito, não só de estudos definitivos, para ver se droga B é melhor que A, mas estudos mais precoces, né? É o que a gente chama de fase 1, fase 2, né? Quando a droga ainda está em desenvolvimento. A gente ainda é muito tímido nessa parte. E é uma coisa que eu acho que a gente tem um espaço brutal aqui no Brasil para a gente crescer nessa área, no desenvolvimento mais precoce dessas medicações. E o que já foi dito, a pesquisa democratiza de vez o acesso às principais drogas no mundo. O braço padrão é o que muitas vezes os pacientes não têm acesso no SUS, isso é o padrão, né, o braço controle, e o braço experimental pode ou não ser melhor. A gente espera que seja melhor sempre, mas a gente sabe que nem sempre é o caso. Então a Beneficência, assim como os outros grandes centros, isso tem que capilarizar Brasil afora, e o Instituto tem trabalhado muito em cima disso, só que a gente tem falando em cifras assim, de investimentos que fogem do escopo do Instituto, né? Quer dizer, são cifras muito grandes para manter a sustentabilidade desse investimento, capacitação, interesse e incentivo. Lembrando que a gente está falando dos setores privados, né? Na verdade, a obrigação vem muito além. Agora, a gente tem a sala digital aqui, Band Google, uma parceria muito bacana. A gente vai para lá agora, a Bárbara Fava, porque o que acontece? O Google é nosso confessionário, né? Até coisas que, de repente, a gente não pergunta aqui para os médicos, para os especialistas, a gente vai no Google e pergunta. E aí, é claro que o pessoal fez muita pergunta sobre esses assuntos que a gente está debatendo aqui. A Babi vai contar agora para a gente algumas delas, até para a gente repassar para vocês, para quem entende do assunto. Oi, Babi. Olá, é uma honra participar do Fórum Band News, aqui direto da Sala Digital, parceria da Band com o Google, justamente porque a gente sabe que a ferramenta de pesquisa do Google acaba sendo esse confessionário humano, é o lugar que a gente recorre ali quando a gente tem alguma dúvida pontual, quer matar alguma curiosidade sobre algum determinado assunto que a gente não tem muito conhecimento, e isso acontece muito com o pessoal de casa, comigo, com você, quando a gente tem alguma dúvida relacionada à saúde. Inclusive, quando a gente vai fazer o recorte dessas pesquisas, é importante a gente lembrar que sempre que você pesquisar, você tem que estar acompanhado aí de um bom profissional, né? Porque o Google não é nenhum médico, não é nenhum doutor, ele só apresenta ali o que ele tem de acordo com as mídias, né? Esse banco que ele traz de informações para você. Mas aí quando a gente olha sobre essas dúvidas relacionadas a doenças, câncer é a segunda doença mais pesquisada da série histórica do Google Trends, né? De 20 anos de dados que a gente acompanha. A única que ultrapassa o câncer é a Covid-19. Desde a pandemia, a gente viu essa alta relacionada
relacionadas a essas pesquisas sobre coronavírus, mas câncer de fato aparece aí entre as doenças mais pesquisadas e que o pessoal acaba recorrendo bastante à ferramenta de pesquisa para entender um pouquinho melhor. Inclusive, câncer de mama é o tipo mais buscado no Brasil, com o dobro de interesse pelo câncer de próstata, o segundo mais procurado. E quando a gente vai fazer um recorte sobre as pesquisas com tem cura, Câncer tem cura é a versão mais pesquisada dessa consulta no Brasil desde o início desses últimos 20 anos de dados do Google Trends. E aí, a gente fez também um recorte sobre algumas das principais perguntas desses últimos 5 anos relacionadas a câncer, né? Então, aparece aí qual exame detecta câncer, quais os sintomas do câncer e como prevenir o câncer. Algumas perguntas selecionadas aqui da Sala Digital, baseadas justamente nessas pesquisas relacionadas a câncer, na ferramenta de busca do Google. Volto com você. Valeu, Babi. O qual exame detecta o câncer é o que todo mundo quer. Para ontem, doutor Buzait. Existe já, quando ele chega, como ele será, né, gente? A pergunta do século, eu acho. Hoje ainda, os exames de screening, quer dizer, para fazer rastreamento, eles se fundamentam em exames de imagem. Então, uma mulher faz uma mamografia a partir dos 40 anos. Qual é a finalidade da mamografia? Detectar câncer pequeno. Porque quanto menor o bandido, maior a cura. Simples assim. Próstata, fácil PSA, toque, etc., para detectar câncer pequeno de próstata. O único exame de rastreamento que é feito para detectar pré-câncer é a colonoscopia, que pega pólipo, e o pólipo, dependendo do tipo, o pólipo mais comum, adenomatoso, ele é pré-canceroso. O resto tudo é para pegar câncer pequeno. O fumante faz tomografia anual de tórax para pegar câncer pequeno. E a cura é alta, porque um câncer de pulmão de 1 centímetro cura 90 e poucos %. O câncer de pulmão de 5 já cai uns 30, 40%. Olha a diferença. Então, bandido pequeno, altamente curável. Mas não é isso que a população quer, não é isso que você quer ou que eu quero. O que é que está indo e o que é que será o futuro? Provavelmente 5, 10 anos máximo a gente vai ter essa resposta. Existem testes novos de biópsia líquida e que detectam câncer. Eles não são perfeitos, mas são bastante provocadores. Tem 2 laboratórios grandes, um chama Grail, de Exact Sciences, que já tem estudos em andamento, comparando o rastreamento habitual, mamografia, colono, exame de próstata, Papa Nicolau, etc., etc., versus o padrão, acoplando junto a tal da biópsia líquida, um exame de sangue, para ver se acha DNA de câncer no sangue. E aí, o desafio é pegar bem pequenininho. Ninguém quer pegar um câncer de pulmão de 10 centímetros. Você quer pegar de 1 centímetro no máximo. E esses testes têm se mostrado sensíveis o suficiente, embora não perfeitos e não ainda disponíveis para a prática do dia a dia. Alguns deles são até possíveis de serem feitos na América, mas obviamente não cobertos, porque a gente não sabe qual é o verdadeiro valor deles, que a gente chama de utilidade médica. Isso ainda não está estabelecido, mas esse pode escrever, é o futuro da medicina. Ainda bem, estamos todos esperando ansiosos. Concordo. Por esse dia, né? O senhor também, né? Eu também. Não sei nem se não foi o senhor que me falou, um médico me disse um dia, a população tem que cuidar da saúde, não da doença. Absoluto. Ou seja, você tem que sempre fazer os seus exames e procurar o seu médico para cuidar da saúde, senão vai ser tarde demais e vai cuidar só da doença. Estamos de acordo. Doutor Ederson, a gente falou muito aqui sobre isso também, né? O quanto você pode avançar em pesquisas clínicas, em medicamentos aqui no Brasil, em vacinas, enfim, em tudo isso, se a gente tiver a fase 1 ou mais, de alguma forma, mais infraestrutura, mais regulamentação, mas tem uma parte também que bate na educação. Seja essa educação médica, seja também a própria educação do paciente, da população. Como é que o senhor acha que tudo isso aí é importante também no processo quando a gente fala de pesquisas clínicas para avançar aqui no Brasil? Várias vezes a gente conversou em alguns fóruns também de alguns lugares, né, que os médicos mais renomados vão para ajudar aqueles especialistas que estão no local
que mesmo chegando no equipamento também não sabem como funcionar, ajudar o próprio paciente a se adequar àquele equipamento. Como é que o senhor acha que isso tudo anda junto também para ajudar nas pesquisas clínicas aqui no país? Eu acho que é fundamental, né? Porque, na verdade, o paciente, muitas vezes, ele vai ser referenciado para a pesquisa clínica com o médico assistente. E o médico assistente e o paciente têm que se convencer que a pesquisa clínica vai trazer um benefício para ele, em ter esse entendimento. E existe um certo preconceito no Brasil, acho que mais do que outros lugares, por parte dos pacientes de maneira geral, em relação à pesquisa clínica, por ter muitas dúvidas, que é justamente essa questão de achar que qual terapia que ele vai ter, se vai ser uma terapia disponível, se ele está em uma pesquisa que seja adequado. Eu acho isso fundamental. O treinamento, ele é fundamental, a expertise de alguns médicos, fazer o treinamento, o projeto do Dr. Buzaide, fundando centros no Norte e no Nordeste, isso é muito impactante. Acho que o Einstein tem alguns projetos também de telemedicina à distância para locais que têm menos recurso. Até projetos de pesquisa, né, nesse sentido, acho que isso tudo é muito importante. Na verdade, talvez a informação mais importante é a educação. Compreender o processo, compreender os seus direitos, saber que você não... a qualquer momento você tem o direito de sair da pesquisa, você tem direito de entender o que está acontecendo, você tem direito a acessar os dados da pesquisa, os resultados. Isso é muito importante, essa segurança para o paciente e desmistificar um pouco, né? Existem muitos mitos na pesquisa clínica e talvez seja o ambiente que o paciente esteja mais seguro durante o tratamento, porque ele tem profissionais médicos altamente capacitados, ele tem enfermagem altamente capacitada, ele vai coletar os exames que alguém vai checar se ele coletou ou não naquele tempo que foi pré-determinado. E muitas vezes na prática clínica, se o médico ele não tiver afeito aos dados, ele pode ter interações medicamentosas que ele não se atentou, o que na pesquisa clínica provavelmente não vai acontecer, porque vai ter um checklist extenso. Ele talvez não vai colher algum exame fundamental para aquela medicação na prática clínica, porque alguém desavisadamente não sabia que era necessário. Então, eu acho que essa informação ela é muito importante e depende de todos, depende da sociedade médica como um todo, da sociedade civil como um todo e da gente esclarecer os pacientes, porque obviamente o paciente ele tem as suas dúvidas, é a vida dele, ele tem todo o direito de esclarecer antes de entrar numa pesquisa, ele tem direito de saber quais os possíveis eventos adversos, quais os possíveis resultados. Eu acho que a educação é a base de tudo e acho que, inclusive, esse espaço que vocês estão dando é muito importante, porque isso faz parte desse processo. Vamos continuar ajudando, então, nesse processo que a gente está ajudando, doutor Vicente. Como faz, então, já que a gente está falando da importância desse paciente, tem esse esclarecimento para fazer parte dessa pesquisa. É importante. Diversidade, que a Karina falou também, que a gente tem aqui no país. Como que esse paciente, quem está nos assistindo agora, por exemplo, procede? Como é que ele faz? Ele se cadastra para participar de uma pesquisa clínica? Tem riscos? Os benefícios, o doutor acabou de falar, né? Está ali com os melhores, mas quais são os mitos que vocês estavam falando? Que mitos que as pessoas falam que são fake news, que são notícias falsas, para a gente tirar elas agora de questão, para estimular realmente quem está nos assistindo? Acho que tem uma questão, essa que é fundamental, né? É menos um mito, menos um fake news, mas é mais o que nos Estados Unidos eles chamavam antigamente, na época que o Buzaide e eu estávamos por lá, o Filipe é mais novo que a gente, ele tá 2 anos. 2 anos. 2 anos. Não, quem está contando, né? Do que eu, é bem mais do que 2 anos, Antônio. Mas nos Estados Unidos chama de buzzword, né? E ainda mais agora com o defunto Twitter, que chama X, o Threads, essas outras coisas, as pessoas ficam muito limitadas a pequenas frases. Então, eu acho que um negócio que prejudica muito, quando a gente fala em pesquisa clínica, é aquela famosa, mas você vai ser uma cobaia humana, né? Este conceito de que a hora que você está fazendo uma pesquisa clínica, mesmo que seja fase 1, como o Filipe mencionou, né? Para e aí eu vou de novo usar as palavras do Buzaide, né? Para que um medicamento, um teste diagnóstico
um equipamento médico ou um procedimento médico cheguem a um fase 1, a quantidade de pesquisa que está embaixo disso é um negócio enorme. Então, essa coisa de você deixar que se perpetue esse conceito, esse buzzword, né? Ah, você vai ser uma cobaia humana. Não, né? A gente viu o desastre que isso foi durante a pandemia. Né? As vacinas são experimentais, isso, a minha avó, o periquito, o papagaio, não é nada disso. Né? Na realidade, quando algo chega na ponta de ser testado, mesmo fase 1, fase 2, que são testes de segurança e efetividade mínima, né? Para um paciente, uma série de coisas, uma quantidade enorme de coisas já foram feitas. Você trazer para o indivíduo, para o participante de pesquisa, eu nem gosto de chamar de paciente, né? Porque paciente, nós temos no nosso consultório, aquele fulano que vem todo dia e você vai ver e tal. Né? Um participante de pesquisa é isso mesmo, ele não é só um paciente, ele está participando disso. Né? Ele não é uma cobaia humana, ele é um ator no desenvolvimento da ciência. É uma pessoa que, primeiro, tem o benefício de estar tendo o melhor cuidado possível, como eu mencionei, esse trabalho é um trabalho lindíssimo, mostrando que você não precisa nem estar num projeto de pesquisa, só de estar num centro de desenvolvimento de ensino e pesquisa, que nos Estados Unidos eles chamam de Comprehensive Cancer Center, né? Como é a BP, como é o Einstein, como são várias outras instituições, né? Você já tem um resultado melhor, mas este indivíduo que participa, ele está contribuindo para que outras pessoas no futuro tenham acesso a uma coisa que ele teve em primeira mão. Quer dizer, ele não é só uma questão do seu benefício próprio, é uma atividade de ser ator, de ter a sua vida dentro das suas próprias mãos e poder compartilhar e ajudar a ele e ao próximo. Então, eu acho que é nesta veia que nós temos que trabalhar, é de mostrar a realidade, não está se pintando nada. Fase 1, rapaz, a quantidade de pesquisa que foi feita, foi testada em 2, 3 espécies animais, tudo que era possível de coisa de toxicologia foi feita em células humanas antes de chegar num ser humano. Então, esta coisa de você vai participar de um estudo, você vai ser uma cobaia, isso precisa acabar. Não, as cobaias realmente já foram utilizadas, mas elas foram utilizadas muito antes e são outras espécies, e felizmente também essa é outra coisa que está melhorando. Nós estamos caminhando rapidamente para eliminar o uso de animais, para utilizar mini-órgãos, para fazer coisas que são mais humanas, né, do ponto de vista do tratamento dos animais, e que também são mais efetivas nessas fases pré-ensaios clínicos. Então, eu iria por aí. Precisamos acabar com esta frase, você vai ser uma cobaia humana. Não vai ser não. Você vai ser um partícipe da geração de conhecimento, vai se beneficiar, mas também altruistamente beneficiará outras pessoas. Bacana. Agora, doutora Karina, a gente falou muito aqui, o doutor Buzaid também falou da pandemia de Covid-19, os ensinamentos, né, por aqui. O que a senhora traria para a gente? Porque a vacina, quando a gente fala dessas pesquisas clínicas, o quanto vacina é importante, né? Quando o doutor Buzaid falou, não foi do dia para a noite que se chegou a vacina da Covid-19, há várias vacinas e foram chegando aqui no Brasil. O que a pandemia nos ajudou e o quanto que ela mudou também essa realidade aqui no Brasil, quando a gente fala principalmente de pesquisas para vacinação? Olha, Paula, eu acho que foi uma grande experiência, né? Se tem um legado que a pandemia nos deixou, foi esse, né? Foi a indústria farmacêutica também ser percebida de uma outra forma, como uma parceira aí no desenvolvimento, né? Então, no caso de Covid, a AstraZeneca fez parcerias com instituições acadêmicas, né, fora do Brasil e aqui no Brasil com a Fiocruz, para poder tentar acelerar esse desenvolvimento, porque a gente estava numa corrida, né, uma corrida absurda para tentar salvar a vida e salvar a humanidade de uma situação sem precedentes. E foi um sucesso, né, do ponto de vista da comunidade científica, ninguém nega esse sucesso. Agora, é um aprendizado em trabalhar num ambiente completamente diferente. O ambiente que a gente está falando aqui dos estudos clínicos de oncologia, né, eles são muito estruturados, né? Eles têm fases muito bem delimitadas, desenhadas, então não se avança sem ter cumprido etapas anteriores, tal. A pandemia fez a gente ter que rever um pouco, né, essas questões do ponto de vista regulatório, então os governos, a forma de parceria, como que se desenharam esses estudos, e acho que o grande aprendizado
temos que trabalhar juntos. Então, a indústria farmacêutica tem que trabalhar com a academia, que tem que trabalhar com os governos, sentar, desenhar os trials juntos, entender quais são as perguntas que precisam ser respondidas. Isso tem que ser feito junto. Não adianta a indústria desenhar um estudo que só tem a perspectiva dela, né, ou os governos só a perspectiva dele. Ou o mundo acadêmico, aquele estudo extremamente acadêmico que depois não tem uma aplicabilidade clínica. Então, acho que esse é o grande legado, o grande aprendizado, temos que sempre sentar juntos para fazer tudo em parceria. E, doutor Felipe, a partir desse legado, o que a gente já teve de avanço e o que vem pela frente? O que o senhor acredita que a gente consiga avançar ainda mais? Olha, na área da hematologia, o que está muito em voga, que se fala muito, é a terapia celular, que é a terapia CAR-T, que a hematologia está na vanguarda disso, que hoje a gente tem doenças oncohematológicas, onde não existe mais opções de tratamento com terapia convencional e que a gente consegue uma resposta sobrevida e cura usando células para conseguir erradicar determinadas doenças oncohematológicas. Então essa é uma área que está tentando levar para a área de tumores sólidos, câncer de pulmão, bexiga, mama, próstata, gastrointestinal e outros, mas até agora não se teve ainda o sucesso que a gente viu, por exemplo, nos linfomas, nas leucemias e no mieloma múltiplo, que são as principais doenças oncohematológicas para a qual existe a terapia celular. Teve avanços na área de terapia celular, na área da oncologia, mas não usando CAR-T, usando tratamentos que já foram desenvolvidos há décadas, inclusive, anos 90, que estão agora virando disponíveis comercialmente. Então essa é uma área, não só a terapia celular no sentido de você usar a célula da própria pessoa para atacar um determinado tumor, mas usar diferentes fontes de células, manufaturá-las, mudá-las para elas atacarem um determinado tumor, usando das mais diversas formas que a gente aprendeu com o avanço da pesquisa. A gente está falando de pesquisa clínica, mas tem uma coisa que se chama pesquisa básica. Tudo isso é testado em laboratório, a hipótese, em tubo de ensaio. Você tem uma série de estudos pré-clínicos, a gente está falando aqui do clínico, mas existe o pré-clínico, onde tudo isso é desenvolvido por décadas, às vezes. E você interage com as pessoas mais brilhantes, né, nessa área de pesquisa, quando você vai desenvolver, por exemplo, drogas novas. Quando você interage com o pessoal de pesquisa, como é que a gente vai tratar essa doença daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? Tem gente que está pensando em 20 anos. Então são pessoas extremamente brilhantes, altamente capacitadas, centenas de pessoas que estão participando desse desenvolvimento. Então hoje na hematologia, oncohematologia, realmente o foco muito é para você usar células quando a químio falha ou não consegue mais ajudar o paciente, ou você utilizar mecanismos para estimular o sistema imunológico da própria pessoa de uma forma muito inteligente, usando engenharia, manipulação, modificação, para fazer com que o teu sistema ataque um tumor. Então isso realmente tem explodido e tem formas extremamente inteligentes de conseguir fazer isso. Por que a gente não fez isso nos anos 80? Porque a gente não conhecia tão bem esses sistemas. Então o avanço da pesquisa básica pré-clínica também contribuiu para o avanço da pesquisa clínica. Então elas andam juntas, mas tudo está crescendo, vem crescendo junto. Então existe muita promessa, muito entusiasmo, até muita mídia, muito Google em cima disso, né, dessas terapias celulares, e elas são muito importantes e eu acho que não é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vai avançar muito nessa parte do sistema imunológico, principalmente na área da oncohematologia. Que bom. Olha, sempre quando eu faço o fórum com Vencer o Câncer, eu saio mais otimista. Isso é um bom... bom. Não é um bom sinal, doutor? É um ótimo sinal. Ótimo sinal. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. A Essi falou ali do Google, a gente mostrou a nossa sala Google. E sempre lembrando, como a Babi Fava também falou, né, gente, o que a gente tem? A gente tem o Google como seu confessionário, mas você precisa de um médico do lado, você precisa de um site que seja de confiança, como, por exemplo, o site do Vencer o Câncer, né? Isso mesmo. Que tem lá todas as informações, que todo mundo quiser checar, e aí sim é de credibilidade e de confiança. Bom, então a gente está chegando assim
ao fim do primeiro painel do Fórum Band News Inovação em Saúde. Obrigada por todos que nos acompanharam, obrigada pela presença de todos vocês por aqui, viu? E olha, agora eu convido vocês para assistirem também ao próximo painel sobre a incorporação de medicamentos e tratamentos ao SUS. Conversa imperdível, não sai daí. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo painel do Fórum Band News Inovação em Saúde. Neste debate, a gente vai explorar o processo de incorporação de tratamentos e medicamentos ao SUS. Tão importante, né? Como estão realizadas, então, essas avaliações? O que são as consultas públicas? Qual a importância do engajamento e da participação da sociedade? Tudo isso a gente vai falar e a gente também vai falar sobre os diversos gargalos que podem atrasar a disponibilidade dos medicamentos para a população. Neste painel, ao meu lado, está o Dr. Fernando Maluf, que é médico, oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer. Bem-vindo, Dr. Maluf. Prazer poder estar aqui com você e com pessoas assim tão conhecedoras desse assunto para a gente poder debater. Muita coisa importante para a gente falar. Deixa eu apresentar então para vocês os outros convidados. Meiruzi Freitas, que é diretora da Anvisa, bem-vinda por aqui. Renato Porto, presidente da Interfarma, também bem-vindo. Pascoal Marracini, diretor-presidente da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, bem-vindo também. E Michele França Fabiani, diretora médica da Roche Pharma Brasil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vou começar o nosso debate de agora com a Sala Band Google, que é uma inovação que a gente tem aqui, muito bacana. Eu gostei muito no dia que a gente apresentou a sala, a gente fala que o Google é o grande confessionário do brasileiro. Porque tem coisas que os pacientes não perguntam para vocês, mas perguntam para o Google, viu? E aí a gente vai para lá, então, agora a Bárbara Fava vai trazer para a gente, para nos ajudar, o que as pessoas querem saber sobre esse assunto que a gente vai falar agora aqui no painel. Oi, Babi, conta mais para a gente. Olá, é uma honra participar do Fórum Band News, aqui direto da Sala Digital, parceria da Band com o Google, justamente porque a gente sabe que a ferramenta de pesquisa do Google acaba sendo esse confessionário humano, é o lugar que a gente recorre ali quando a gente tem alguma lugar ali no Band Google. Como
Ou onde tratar, como procurar esse tratamento de câncer no SUS? Bom, o sistema do SUS ele tem um fluxo muito bem estabelecido. Na verdade, as pessoas geralmente têm as consultas de rotina e dessas podem vir um diagnóstico. Calma aí, desculpa, fale. Tá. Tá, vou fazer de novo então, vamos lá. Posso ir? Bom, já vou repassar então para quem entende do assunto, porque o Google não é doutor, né, doutor? Então não adianta, pode fazer ali o confessionário, mas para responder quem entende do assunto, tá? Doutor Maluf, a pergunta que eles fazem, ali uma das que eles mais fazem é como você vai procurar para esse tratamento oncológico de câncer no SUS? Onde tratar? Bom, o SUS ele tem um sistema bastante organizado em termos de referenciamento. Então, desde as consultas que são feitas nas unidades básicas de saúde, as consultas de rotina, ou até mesmo numa consulta de emergência por algum sintoma, aquela consulta, se leva uma suspeita de um câncer e que novos exames devem ser feitos e a procura do especialista, tem todo o encaminhamento montado de acordo com o local da onde aquela pessoa, homem ou mulher, criança, um adolescente, passou a ter outra vez alguma coisa que mereça uma investigação. Então tem um encaminhamento muito bem estabelecido de acordo com a área geográfica para unidades mais especializadas. Agora, é um acesso para todo mundo? Quando a gente fala de SUS é para ser, né, doutor? Deveria, mas a experiência que nós temos é que apesar do sistema ser bem organizado, existe claramente um atraso entre o encaminhamento, às vezes, de um generalista para um especialista, da feitura de exames de imagem, de sangue, de biópsia, e também um outro ponto importante, um atraso muito importante para um número muito significativo de brasileiros e brasileiras para depois do diagnóstico ter sido montado o tratamento, ou seja, o tratamento ter começado. Então todo esse processo de atraso de encaminhamentos, atraso para fazer exame, atraso para o diagnóstico de certeza, atraso para o tratamento, para vários tipos de tumores, não todos, isso pode causar, obviamente, uma piora importante dos resultados, porque alguns tumores têm crescimentos rápidos e eles podem mudar nesse período as fases da doença. E sem falar, que vai ser um outro tópico que vai ser discutido por todos nós, nas ferramentas diagnósticas, quer dizer, quantas ferramentas diagnósticas ou quais que a gente tem disponível, quais que nós não temos e quais que nós temos, mas em número insuficiente para poder atender e acolher a população. Agora, doutor Pascoal, quais são os desafios aí que a gente tem no meio do caminho, né? Porque o doutor Maluf estava falando, né? Bom, teria que ser, mas a gente sabe que o SUS tem a questão de que você às vezes não tem o médico especializado naquela área, a demora, e quais são os desafios que a gente tem pela frente e como também enfrentá-los, né? O que o senhor poderia falar para a gente nesse sentido? Porque o SUS a gente lembra que atende a maior parte da população, né? Eu diria, Paula, que eles são enormes, esses desafios. Me permita, doutor Maluf, a gente tem um sistema descentralizado e que, na minha opinião, ele é desorganizado. Eu vejo o SUS hoje de uma necessidade de uma revisão. Nós estamos falando de 40 anos que ele foi criado e em 40 anos muita coisa mudou. Então, os desafios que eu vejo são enormes. O próprio doutor Maluf colocou diagnóstico, a regulação que é mal feita, esses pacientes que estão sendo direcionados de uma forma confusa, rodando quilômetros e quilômetros, quando perto da localidade dele tem um serviço, um NACOM e um CACOM. Então, eu acho que precisamos rever toda essa parte do acesso, do diagnóstico, do tratamento, principalmente dessas novas tecnologias que nós temos hoje para tratar o câncer e até dos cuidados paliativos. Então eu vejo hoje que nós precisamos fazer um estudo e um estudo de uma forma que todos os atores estejam envolvidos. Prestadores, usuários, poder público e até a indústria farmacêutica. Agora, doutor Maluf, a gente falou muito sobre isso aqui em fóruns, a questão de faltar, na verdade, uma organização, porque quando a gente fala de um convênio médico,
Eu faço exame sempre no mesmo local, eles têm o meu histórico e está avançando no SUS essa organização, mas ainda precisa-se mais, porque quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de algo que tem que ser muito rápido, né, como o senhor estava falando, né, ainda mais dependendo do diagnóstico, seria um diagnóstico um pouco mais tardio, né, doutor? Eu acho que além da questão organizacional, que é muito clara para todos nós, a gente tem que lembrar que para quase nenhum tumor, hoje nós temos um Programa Nacional de Rastreamento, ou popularmente dito de prevenção. Então a gente tem mamografia para câncer de mama, apesar que a cobertura de mamografia não é tão perfeita no país. Nós temos o Papa Nicolau, exame ginecológico para o câncer do colo de útero. Câncer de próstata, no nosso país nós não temos um programa nacional. Ou seja, o homem que vai no médico, ele tem que solicitar o médico um exame do PSA, por exemplo. Obviamente o toque retal faz parte do exame físico. Para câncer de pulmão, hoje nessa casa eu dei uma entrevista sobre o valor da tomografia para pessoas fumantes, que demora 30 segundos. Nós não temos um plano de rastreamento de câncer de pulmão, que é o que mais mata no país. Colonoscopia, retossigmoidoscopia para câncer, também nós não temos isso. Então o que acontece como a gente não tem, para a maioria dos tumores preveníveis por exames, um planejamento e um plano nacional, e obviamente isso envolve uma logística complexa para diagnosticar e como tratar tantos pacientes que teoricamente vão ser diagnosticados a mais. Então o que acontece é que no SUS, fora os atrasos, o homem ou a mulher com menos condição socioeconômica, ele chega com um diagnóstico muito mais avançado. Então isso é um fato. Mas além disso, as ferramentas de tratamento também, além do atraso, ou não tem, ou são insuficientes. Então é uma série, é um efeito dominó que no fim do dia culmina com diferenças muito importantes na mortalidade. A gente apresentou um estudo agora com 130 mil pessoas no Rio Grande do Sul, mostrando que a mortalidade no câncer de mama para uma paciente pobre, tratada no SUS, é 40% maior. Se é pulmão é 40%, se é estômago é 60%, se é cabeça e pescoço é 60%, se é próstata ou intestino é 40%. Então, não tem jeito, os números vão ficando piores por causa de toda essa cadeia que infelizmente não funciona, talvez do jeito que a gente sonharia, não sei se é possível, que a gente sonharia que funcionasse. Agora, doutora Michele, e falando da questão da indústria farmacêutica, como o doutor também mencionou, dos medicamentos, quais são os entraves e como é que hoje funciona essa entrada no SUS para os pacientes que são tratados pelo SUS, que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde? Sim, pensando no Sistema Único de Saúde, pensando no nosso papel como indústria farmacêutica, eu acho que o nosso primeiro compromisso com o Sistema Único de Saúde é trazer as pesquisas clínicas que vão permitir a gente ter a evidência necessária para uma tomada de decisão se aquela tecnologia faz sentido para um país como o Brasil. E essas evidências, elas não se limitam apenas às evidências de um modelo tradicional de pesquisa clínica. A gente também considera muito importante que a gente seja capaz de trazer as evidências de mundo real, que retrate as diferentes realidades. Um exemplo concreto é os diferentes perfis de câncer que a gente tem na nossa realidade, as diferentes realidades que os pacientes vivem e esses determinantes sociais como mobilidade, que permite, por exemplo, a gente desenvolver tecnologias que não sejam apenas direcionadas especificamente a uma molécula, mas outros componentes, como, por exemplo, métodos mais convenientes, métodos diagnósticos remoto, métodos de imagem. Então, acho que, como indústria de saúde, todas essas tecnologias, quando aplicadas à realidade do país, permite ao tomador de decisão a melhor decisão possível. O que a gente enfrenta hoje de barreira é que essa realidade ela não é clara. A gente não tem dados robustos do perfil populacional, dos diagnósticos. A gente sabe que nem todo câncer é igual. Você tem diferentes perfis e riscos de acordo com os perfis moleculares que você tem. Então, assim, como que a gente traz para a realidade do Brasil dados que permitam que essa tomada de decisão faça sentido para o país. E aí, nesse sentido, que
a digitalização, né, que é a possibilidade de você integrar numa rede única, é um projeto prioritário de governo, tem feito bastante investimento, não é um projeto de curto prazo, mas pelo menos é uma esperança de que a gente possa, de alguma forma, vislumbrar num cenário próximo, a gente ter dados para suportar essa tomada de decisão. Além dos dados, que eu acho que é um fator essencial, é como a gente leva ou tem as informações suficientes para a Conitec, que é o órgão hoje regulador. Então, quando a gente fala dessas informações, são informações que não estão especificamente relacionadas a um único componente. A gente precisa considerar diferentes componentes, diferentes realidades e como isso se aplica a essas diferentes realidades que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem esse diálogo muito próximo com a Conitec, tentando trazer, a partir desse diálogo, a construção de soluções que tornem realidade as inovações para o paciente no Brasil. A participação popular, eu acho que a gente tem a possibilidade de cada vez mais os pacientes possam trazer as suas realidades e o que eles enfrentam. Acho que isso é um ponto que a gente pode, como país, contribuir. Existe um processo formal de participação popular, mas eu acho que ele ainda está aquém do potencial que a gente tem como Brasil, né? E, por fim, eu acho que é o financiamento. Quando a gente olha diferentes tecnologias que já passaram pelo processo de avaliação de Conitec, que já tiveram a recomendação que faz sentido para o país, a gente vê ainda um atraso na disponibilidade dessas tecnologias e a gente sabe que o principal gargalo que a gente tem hoje é o gargalo do financiamento. Então, assim, em relação ao financiamento, como que a gente pode, junto, através do diálogo, enfrentar isso de forma franca e aberta e construir soluções que sejam sustentáveis, porque no final o que a gente quer com a inovação é que as tecnologias estejam acessíveis para as pessoas aqui no Brasil, né? Agora, Meiruzi, o processo não é fácil, né? Eu na pandemia de Covid fiquei, eu acho, ao vivo, umas 5 horas para a gente ver a aprovação. Foram 8, não sei, foram mais de 10 horas que eu fiquei ali sentada até a aprovação, até a primeira vacinada no Brasil, quando a gente teve a aprovação da vacina aqui no país. Eram muitas questões técnicas ali, mas vi que não é um processo fácil para se ter aprovação de medicamentos aqui no Brasil, né? E ainda mais medicamentos inovadores, enfim, quando a gente fala de câncer. Fala um pouquinho para a gente como é que é feito esse processo, quando a gente fala de medicamentos, quando a gente fala de câncer no Brasil, porque tem todo esse processo para os médicos poderem terem acesso, para darem para os seus pacientes, depois também o SUS ter acesso, né? Mas eu sei que não é fácil, existe um monte de burocracia no meio do caminho, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa considerar, que é um processo de verificação da ciência. Uhum. A gente falou aqui muito dessa complexidade que é desenvolver uma nova terapia, especialmente um medicamento que tem várias fases, e é importante que ele passe por essas fases. E qual que é o papel da agência? Ali eu diria que a agência faz um papel ali de professor. Eu vou puxar para o meu lado de professora. A gente estabelece as regras de como deve ser conduzido, para que as evidências possam ser geradas e de formas mais claras, padronizadas, e que a gente consiga concluir ali o chamado benefício-risco, né? O medicamento é eficaz. Então, todas essas etapas, depois que você estabelece as regras, você faz o papel de corrigir a prova. Você vai avaliar se tudo aquilo que foi estabelecido, se a indústria cumpriu, se o pesquisador cumpriu, se os pacientes tiveram o resultado. Então, é interessante desmistificar esse papel aí da Agência Reguladora do Brasil, especialmente aí da Anvisa, que não é uma burocracia, é uma verificação de ciência, e nesse contexto nós chamamos lá no nosso cantinho de ciências regulatórias. E esse papel é extremamente importante porque ela é a primeira etapa, depois de toda essa pesquisa, para consolidar que o medicamento possa ser utilizado na nossa população e que ele possa ir para o SUS. E que possa estar na saúde suplementar, que possa ser disponibilizado aí como uma cesta de produtos para terapia, especialmente para o câncer. Vamos lembrar que nós estamos uma população cada vez mais plural e também cada vez mais longeva. Uhum. A questão do câncer é uma realidade que a gente vai conviver dentro das expectativas das doenças, que sim, é muito importante a prevenção, mas é muito importante também pensar nas estratégias de tratamento. E essas estratégias de tratamento vai passar por uma aprovação, especialmente lá pela Anvisa, e depois,
Importante que também estabeleça no Brasil o preço. Preço é um fator importante para o medicamento estar no mercado. E ele abre oportunidade para ser incorporado, especialmente pelo Sistema Único de Saúde. Para a oncologia, especialmente para o câncer, quase tudo na Anvisa, quando se fala de medicamento para o câncer, devido a essa complexidade, a necessidade de um diagnóstico mais preciso, de um tratamento mais preciso, cada vez mais é um tratamento individualizado, esses medicamentos têm total prioridade. Então, ele faz parte da nossa avaliação, mais próximas aos pesquisadores, acompanhando as pesquisas, também faz parte de um processo mais acelerado para que a gente aumente essa cesta de produtos. E que possa facilitar, inclusive, que mais alternativas possam chegar ao SUS, possam chegar à saúde suplementar e, de certa forma, a gente trabalhe também para contribuir com o acesso no Brasil. Acho que o grande papel da Anvisa nessa verificação é contribuir com o acesso a mais terapia, a mais dignidade e, no final do dia, a mais vida. São profissionais, é também importante que são profissionais, né, fazendo isso e para garantir a saúde, na verdade, de todo mundo. Renata, eu vou colocar você na conversa bem no momento que ela fala assim, do custo desse medicamento. A gente sabe que a maioria tem um alto custo de medicamento. E eu queria que você falasse sobre isso, como é que vocês enxergam esse alto custo dessas medicações e como poderia ser mais viável colocá-las, então, dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, e não beneficiar apenas aqueles que têm condições, né, de pagar por medicamentos mais caros. Bom, acho que a indústria farmacêutica ela faz uma grande contribuição nesse processo. A jornada de um paciente ela já é uma jornada muito difícil, muito longa. A jornada para se desenvolver um medicamento também é. A indústria farmacêutica trouxe para o Brasil, nos últimos 10 anos, 175 moléculas inovadoras. Dessas 175, 107 estão disponíveis, seja no sistema público ou no sistema privado. Mas apenas 20 estão disponíveis no público e no privado. O que significa dizer que nós temos um passo a enfrentar muito grande, que é de fato levar esse medicamento para a população. Ou seja, sair do desenvolvimento, sair da etapa anterior, que é a própria pesquisa, e levar esse medicamento. Cada vez mais as moléculas são precisas. A gente está falando aqui já há alguns minutos da capacidade que a indústria farmacêutica tem de encontrar um alvo, de chegar muito próximo da cura. Esses medicamentos são medicamentos para oncologia, para inflamação, para doenças cardiometabólicas, para uma série de doenças. Ou seja, você precisa achar um produto que chegue a essa célula, que não é uma célula que o corpo deve ter, e tratá-la. Essa personificação, essa ciência que vai para a ciência genética, essa ciência que vai para um CAR-T, essa ciência que vai chegar num diagnóstico genético para chegar à cura, como a gente já falou aqui hoje, ela tem de fato um custo muito alto. Imagine que nós estamos falando de um processamento de uma célula em outros países. Essa tecnologia não está ainda no Brasil. A gente trabalha para que cada vez mais tenha pesquisa, para que cada vez mais o setor instalado no Brasil consiga fazer isso. Mas esse produto vai lá fora, volta, uma logística custosa. O Brasil pode ter vantagem nesses processos à medida em que faça compras centralizadas, que incorpore rapidamente. Ou seja, nós temos um passivo de diversos medicamentos que poderiam estar sendo utilizados em larga escala e não estão. E no final do dia, a gente tem que observar que talvez saúde é um investimento. Ou seja, tratar bem as pessoas não é só uma obrigação do Estado, não é só uma obrigação do professor Maluf quando olha para um paciente e diz o que eu posso dar de melhor para ele. Ela é uma obrigação também para que esse país e para que todos consigam produzir, para que a gente transforme um pouco essa balança, não numa balança que eu estou simplesmente colocando mais recursos no medicamento, não. Eu estou transformando essas pessoas em pessoas saudáveis, em pessoas que vão viver mais, que vão colaborar mais com as suas famílias. E esses números são números muito relevantes. O Brasil perde muitos recursos por não tratar adequadamente as doenças. Perde muitos recursos por levar pacientes desnecessariamente aos hospitais. Não precisariam estar nos hospitais. Existem vários modelos que já foram testados, usados, medicamentos que de fato diminuem o custo para que esse tratamento aconteça e mais, transforma essas pessoas em pessoas de fato que estão laborando,
trabalhando. E talvez aqueles que já contribuíram muito, que estejam ali com a sua família, com o seu filho, aproveitando um pouco dessa vida longeva que a Meruzi falou, ou seja, cada dia mais a gente fica mais velho. Então, a indústria traz a sua contribuição de colocar esses produtos no mercado brasileiro, traz essa contribuição no momento em que tenta, de uma maneira rápida, efetiva, incorporar esses produtos para que a gente viva melhor e com mais qualidade. Agora, doutor Maluf, já vou pegar um pouquinho ali que o doutor Renato falou e entrar numa outra pergunta que fizeram ali na sala digital do Google, que é como iniciar o tratamento pelo SUS. Porque o tratamento, ele vende medicação, ele vende equipamentos. Como isso é possível? É possível? O paciente tem que esperar muito tempo? Como é que funciona? Obviamente, existe nos hospitais do SUS, hospitais muito diferentes entre si. Hospitais mais de alta complexidade, hospitais que a complexidade às vezes não é tão grande, muita demanda, menos demanda. Mas, em geral, esse é um processo que pode ser muito tortuoso. Como a gente falou, existe aquela lei, né, entre o tempo do diagnóstico e mesmo tratamento, que é uma lei que é bem feita, mas que infelizmente ela não é e não acontece para todo mundo. Mas tem um segundo problema, né? A gente fala muito da parte da medicação, né, que o Dr. Renato mencionou, que nós temos um enorme abismo, né, do que é aprovado pela Anvisa, que é uma das instituições mais sérias e competentes do país, para o que é realmente não só aceito no SUS, mas financiado, porque uma coisa é falar, ok, aquele remédio, o SUS entende que ele é um bom remédio, mas a pergunta é, mas aquele remédio foi financiado pelo governo para ser dado para um paciente que tem aquela indicação. Então esse é um ponto onde a gente percebe que quase nenhum remédio nos últimos 10 anos aprovados pela Anvisa, que estão e são disponibilizados para pessoas que têm um convênio médico, não tem no SUS. Quase nenhum desses remédios tem no SUS. Mas além disso, o que acontece é que muitos pacientes com uma doença curável estão sendo tratadas no país paliativamente. Então, nós temos um trabalho agora que está sendo considerado por uma revista muito importante, deve ser aceito, que mostra que, além do paciente do SUS ter o diagnóstico muito mais tardio do que alguém que tem um convênio, quando a gente pareia pelo mesmo fase da doença, ou seja, pareado, então fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 1 e fase 2, a curabilidade, por exemplo, para câncer de próstata é muito pior. E por que é pior se é uma doença tão curável na fase 1 ou na fase 2? Porque provavelmente ou as pessoas estão tendo mais complicações do tratamento, menos provável, ou porque elas estão sendo tratadas de um jeito não curativo. Porque não é por falta de vontade do médico, vontade da enfermeira, é porque você não tem, por exemplo, um número, por exemplo, de centros cirúrgicos e cirurgiões para operarem aqueles pacientes. É porque no Brasil você tem um déficit de radioterapia que é tão importante para 70 mil brasileiros e brasileiras por ano. Então, 10% da população diagnosticada com câncer no país que precisa de rádio não tem radioterapia. Então, sim, falta remédios, que é algo extremamente importante. Quando a gente vê as curvas de sobrevida em fases avançadas, onde os remédios são mais importantes, ou em doenças que não são as mais avançadas, mas precisam de uma prevenção para que ela não volte, a gente percebe profundas diferenças em termos de sobrevida e cura. Mas elas também acontecem nas doenças localizadas ainda. Então, aquele paciente do SUS que teve a sorte de ter um tumor diagnosticado precocemente, ele não tem a mesma chance de curar e viver do que alguém que tem um plano, porque talvez falte ferramentas diagnósticas para aquela pessoa naquele momento. Eu não estou falando de uma coisa que eu acho, eu estou falando de dados que nós temos e que estamos publicando, mostrando que, outra vez, existe uma falta de muitas coisas, que vai do remédio, à cirurgia, à radioterapia, a todo um processo importante para curar o câncer. Agora, doutor Pascal, e quanto isso aparece para a gente de novo na diferença que a gente tem da sociedade brasileira, né? O quanto ainda estamos longe, né, de ser igualitário. O quanto isso que o doutor Maluf estava falando, essa demora,
essa precariedade, né, esses poucos equipamentos, acabam lá na frente impactando na saúde da população como um todo e no nosso sistema de saúde também? Eu vejo de uma forma extremamente prejudicial. Os pacientes chegando no estadio 3 e 4, que é o que está ocorrendo hoje, não existe, ou ele vai para a quimio, ou ele vai para a rádio, a cirurgia é pouco indicada. Então, a forma como o tempo vai passando e a gente não consegue dar as melhores técnicas de tratamento. Quando existe essa possibilidade, os hospitais não conseguem. Por quê? Porque falta financiamento, essas incorporações que têm sido feitas, a conta está sobrando para os prestadores de serviço. Então, nós, enquanto prestadores de serviço, temos dificuldades de prescrever essas novas drogas, porque quem vai custear esse tratamento? A lei, quando ela foi criada, 12.401, e o decreto que criou a Conitec, eu acho que é perfeito. Agora, eu uso uma máxima: incorporou, ganhou, mas não levou. Ou seja, teve a incorporação, mas o paciente não está tendo o melhor tratamento. Por quê? Porque a obrigatoriedade que é da tripartite, que é o federal, o estadual e o municipal, para custear esse tratamento, só a conta está sobrando para o governo federal. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que rever isso para definir, né? Então, falta financiamento? Falta, é claro, é nítido. Mas a gente tem que fazer essas revisões. Sem essas revisões, quem é o maior prejudicado nesse ponto? É o paciente. E os médicos que estão lá na ponta atendendo esses pacientes, né? Eu vejo a dificuldade que eles têm em poder ter que explicar para um paciente que ele não vai poder prescrever essas drogas incorporadas pelo SUS, porque infelizmente a entidade ela não tem como custear esse tratamento. O Renato falou aqui de compras centralizadas, que eu acho que é o melhor modelo que existe, né? Nós temos exemplos aí do Glivec, que é um sucesso, né? Por que não trabalharmos isso? Então, eu acho que falta um pouco também de boa vontade, né? E, voltando à sua pergunta e respondendo, o maior prejudicado é o paciente. Infelizmente, ele já chega de uma forma assim, avançada, e as entidades não conseguem dar os melhores tratamentos, né? E não falo só na parte de medicamentos, as cirurgias, a laparoscopia, que hoje é uma forma evidente para deixar o paciente menos internado, ser menos agressivo nas cirurgias, não é incorporada pelo SUS. Os hospitais não podem realizar, se realizar não recebe. A radioterapia que foi falando, o IMRT, a gente não tem ainda um sinal verde para trocar isso. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa ser resolvido ainda quando nós falamos em incorporações de tecnologia e medicamentos para o SUS. Em várias esferas, né? E quando as pessoas se derem conta que a sociedade, que a saúde, na verdade, é a vida de uma sociedade, né? Se você não cuida da saúde, você não está cuidando do resto todo. Você pode falar de educação, você pode falar, mas se você não cuida da saúde, você não tem. Agora, Miruzi, voltando aí para o medicamento, não vou chamar de burocracia, que você falou que não está errado, é a nossa maneira errada de ver. Mas assim, você falou que tem uma série de análises, né, que são feitas por especialistas para você aprovar um medicamento ou não. Mas aí, o que dificulta, né? A gente teve aqui os doutores falando sobre nem todos chegam no SUS. Qual é o caminho? Depois que esse medicamento ele foi aprovado, a Anvisa disse, não podemos ter esse medicamento aqui no Brasil. Qual é que é o caminho que tem ou que deveria ter para se chegar até o Sistema Único de Saúde? Olha, acho que um ponto que a gente precisa considerar, especialmente ele falando dessa análise desses especialistas, nós aprovamos para dar acesso. Nós chamamos de um registro de um medicamento, que é a forma burocrática. Um registro não é para prateleira, ele só tem valor, essa aprovação científica, se ele for dado acesso, que é para a população de forma geral. A gente, quando aprova, o sentimento é aprovar para todos, não é selecionar paciente, não é esse o sentimento da aprovação, lembrando que é uma aprovação do Estado,
né? A agência também é um órgão do Estado brasileiro aprovando esse medicamento. Todos os medicamentos vão poder ser incorporados? Vai se fazer um balanço de todas essas ferramentas que se oferecem e uma discussão que se faz aqui no Brasil muito, já foi falado aqui, da Conitec, que é uma comissão realmente gestada e orientada pelo Ministério da Saúde, com múltiplos atores ali que participam, e que toma a decisão de uma incorporação baseada em custo-efetividade. Eu, particularmente, acho essa conta muito difícil. Talvez custo-efetividade, porque a primeira questão que vem para a gente é: a vida não tem preço. Então, fazer esse balanço do custo-efetividade é um desafio grande, porque vai ter que comparar com todas as terapias, todos os outros tratamentos disponíveis e avaliar qual vai ter o melhor benefício, seja para prolongar a vida, para a qualidade de vida. Gente, hoje é muito importante também a gente considerar a melhoria da qualidade de vida. Isso é um desafio, inclusive, regulatório, você aprovar um medicamento a partir da melhoria da qualidade de vida para um paciente. Então, levar em consideração quais são os medicamentos que têm a oportunidade realmente da cura efetiva, em que estágio da doença, porque foi muito aqui falado que muitas vezes o paciente do SUS vai chegar no momento tardio, e às vezes aquele medicamento que a gente aprovou não vai ter todas as respostas, porque o paciente está em um momento tardio para aquele acesso. Então, esse papel do custo-efetividade e para ampliar é um papel que não é mais da Anvisa, é praticamente centrada na decisão do Ministério da Saúde, que vai fazer, baseado também em evidência científica, a sua incorporação. A gente esperava que a etapa parasse aí. Incorporou, automaticamente ele devia estar disponível nos hospitais. A gente ainda tem que enfrentar algumas barreiras, aí foi falado do financiamento. Então, mostra aí que a etapa do registro é apenas uma delas. E a gente ainda precisa caminhar mais. Talvez encurtar mais esse caminho. Eu costumo dizer que, assim como a Anvisa precisou aproximar dos pesquisadores, das universidades, da indústria, entender o que estava sendo desenvolvido, eu acho que, isso é uma opinião particular mesmo, que os estrategistas da saúde, inclusive os decisores dessas novas tecnologias, também precisam se aproximar mais do que vem acontecendo no desenvolvimento de pesquisa, direcionar um pouco mais as estratégias que mais se precisa no âmbito do SUS, para que essas incorporações também ocorram de forma mais rápida, mas especialmente que ela ocorra de forma mais rápida, mas que dê acesso. Trabalhar um pouco para que no Brasil seja desenvolvido o que a gente chama, foi falado aqui, os estudos de vida real, para que a gente acompanhe o medicamento na nossa população, que mais estudos ocorram, para que se tome a decisão cada vez mais baseada em dados, baseada em ciência, e que no final do dia a gente consiga falar realmente que o registro na Anvisa favoreceu o acesso à população brasileira de forma generalizada. Vou botar a doutora Michele agora na conversa para falar o outro lado. Do outro lado, o quanto demora na prática, né, para esse medicamento chegar ao SUS, o quanto isso é prejudicial, qual que seria o ideal, o que é possível fazer nesse tempo, o quanto tempo se perde, às vezes, de uma vida, porque não chega tão rápido assim. Sim, acho que todos nós aqui concordamos que a questão da inovação, ela não faz sentido se ela não tiver o acesso. Então, assim, o quão a gente conseguir fazer cumprir os processos que hoje já existem, estão formalmente descritos, já é um grande avanço. Então, hoje, o fato de que você tem tecnologias já incorporadas ou recomendadas à incorporação e que não estão efetivamente acessíveis, implica num paciente que perde sua chance de cura, que perde a sua chance de viver por mais tempo com qualidade de vida. E o desafio para o processo de incorporação, ele não se limita apenas à medicação. E por quê? Porque dentro do processo de incorporação, a gente também precisa organizar a linha de cuidado. Do contrário, o paciente vai chegar num momento que não é o melhor momento ótimo de um tratamento que possa fazer a diferença para ele, como foi muito bem descrito aqui. Então,
termos o compromisso e a vontade de nos mobilizarmos, engajarmos e realmente mudar essa realidade de processos que já existem é fundamental. Sem efetividade desses processos, os pacientes estão sendo prejudicados. Mulheres estão morrendo porque não têm a sua chance, por exemplo, de ter acesso a um tratamento que possa fazer a diferença para ela. Doutor Renato, como é que a indústria entra no meio desse processo todo? Ajuda na aprovação ou não também de um medicamento? Ajuda nesse movimento também ou não aí de se tornar mais próximo da sociedade? Como é que a indústria entra no meio desse processo todo? Bom, a indústria tem um papel essencial do início e eu diria até o fim, quando esse produto se mantém à disposição dos médicos dentro de um arsenal terapêutico, porque não só as tecnologias novas são as eficientes para todos os tipos de necessidades. Existem tecnologias mais antigas que são absolutamente eficientes e que devem ser utilizadas. Eu acho que a gente falou muito de um ponto onde a indústria está fazendo uma força bem grande para a gente mudar, que é realmente o processo da incorporação. A gente tem um processo que ainda merece muitos aprimoramentos. A Anvisa já é uma agência de referência, está de igual para igual com as maiores agências do mundo, harmonizou-se regulatoriamente. Então, o que é pedido para registrar um produto no Brasil é a mesma coisa que é pedida para registrar um produto nos Estados Unidos, Japão, Europa, todos os lugares. Essas outras etapas que vêm subsequentes, essas etapas o Brasil ainda precisa aprimorar muito. Então, nós estamos falando de uma Conitec, como já dito aqui, que tem 8 critérios para você fazer essa avaliação. Segurança, eficácia, efetividade, eficiência, impactos financeiros, sociais, ambientais. Por que o financeiro é o primeiro? A gente volta a dizer, bom, o financiamento ele é um grande problema, mas talvez a grande contribuição e o grande trabalho que a gente está fazendo nesse momento é mostrar que o financeiro não pode ser o primeiro, porque senão nós podemos estar fazendo uma avaliação de custo-efetividade não adequada, porque não é efetivo e não é adequado para aquele momento que a gente está vivendo. Só que nós estamos falando de tecnologias que estão há muito tempo superadas. Então, fazer com que esse processo entre na atualização dos protocolos clínicos, das melhores tecnologias, é muito eficiente. Então, você precisa dar para o profissional prescritor, por médico, um arsenal terapêutico para que ele use aquele arsenal no momento mais adequado. Quanto mais cedo, melhor. E se for para ser mais à frente, que a gente tenha tecnologia para isso também. Então, a indústria farmacêutica entra nesse processo de incorporação. Posteriormente, no financiamento. É claro e evidente que o Brasil precisa colocar mais dinheiro na saúde. A gente financia, o Brasil coloca na ordem de 4% do seu PIB em saúde. Países estão colocando 7, 8, 10, 12 do PIB em saúde. Então, claramente, o Brasil tem um déficit de financiamento muito grande. E a indústria está fazendo também força, vários movimentos, para que o financiamento aconteça. A oncologia, já existem diversos estudos mostrando que um pouco mais, Paula, neste financiamento, exatamente, se minha memória não falha, 1,4% de investimento a mais na oncologia resolveria toda a incorporação de medicamentos oncológicos. Então, isso é muito necessário que a gente faça. E no final desse processo, obviamente, a utilização, como já foi citado, a utilização de dados. Dados para que a gente comprove que esse medicamento que está chegando no momento oportuno continua se mantendo eficaz e eficiente para o tratamento. As tecnologias têm que ser amplas. Então, a gente usar esse dado do dia a dia da utilização desses produtos também será muito importante na medida em que o arsenal regulatório aproxima cada vez mais o desenvolvimento e a pesquisa do momento onde o produto está disponível para a população. Então, a gente precisa usar esses dados da vida real. E para falar, não adianta a gente fazer tudo isso, realmente não adianta se esse produto não tiver para as pessoas disponíveis. Então, o medicamento ele tem que ser para a pessoa certa, na dose certa e na hora certa. Sem isso, a gente não vai conseguir mudar a vida das pessoas. A indústria desenvolve medicamento, de fato, para radicalmente transformar a vida das pessoas. Nós estamos chegando à cura, muito próximo da cura.
alguns cânceres, eu não sou o maior especialista, acompanho isso como observador do tratamento. A gente coloca a esperança toda aqui, né? Exatamente. A cura vai chegar. Exatamente. Tem alguns cânceres que não vai existir mais. Provavelmente a Austrália não vai ter mais câncer de colo de útero. Se já não tem, não terá mais nos próximos meses. E a oncologia é a doença que provavelmente será a doença mais letal nos próximos anos. Já é no Brasil em sete capitais. Para encerrar, como uma boa jornalista, eu gosto de fazer o servição, né? Porque tudo isso aí está nas mãos dos outros. E o que está na nossa? Né? E eu falo com o Dr. Maluf, com várias entrevistas, já mudou a minha vida, porque tem essa parte nossa. A gente está vivendo num mundo cada vez com uma alimentação mais industrializada, corrido, estressado, poluição, N coisas que já não dependem da gente, a gente já está ali, né? E uma das perguntas que mais chega no Google também é essa sobre a prevenção, doutor. O que o senhor tem a dizer? Aqui todos os desafios a gente já sabe, mas assim, o que está no nosso ali do paciente antes, né? O que está na nossa mão? Eu colocaria assim, a gente falou bastante então da falta de ferramentas terapêuticas, dos atrasos em quem tem o diagnóstico de câncer, mas um outro ponto importante, Paula, é quais são os nossos programas de prevenção ao câncer. A gente sabe muito bem quais são os fatores que causam câncer. Tem alguns que não são modificáveis. A gente não consegue modificar ainda a genética, a idade a gente não consegue modificar das pessoas e também a etnia. Tem tumores mais frequentes em etnias diferentes. Por exemplo, obesidade hoje causa tanto câncer quanto o cigarro. São tumores diferentes, mas tanto câncer. A pergunta é, nós temos no país hoje um grande programa nacional para tratar a obesidade. Estou falando de obesidade como doença, não do ponto de vista de uma condição de fobia, não, estou falando como doença. Segundo, a gente tem algum programa no país amplo para tratar o alcoolismo, o etilismo. 3, as nossas leis estão apropriadas para coibir insumos, alimentos e bebidas que sabidamente causam câncer. E nós estamos trabalhando para aumentar insumos de alimentos que protegem câncer, diminuindo sua taxação para que isso chegue na mesa do brasileiro mais adequadamente. Nós temos algum programa de exercício físico amplo para o país, que é um incrível protetor de câncer e outras doenças. No cigarro a gente fez um bom trabalho, mas ainda tem muito por fazer. O ponto é que além da prevenção do estilo de vida e salvar vidas, porque é muito mais fácil evitar do que tratar, o custo de uma prevenção é da ordem de 20 vezes menor do que de um tratamento. Então, acho que um ponto importante acho que desse debate tão rico é, eu não sinto como cidadão e médico oncologista que, não nesse governo, não no anterior, que câncer não tem sido uma pauta de altíssima prioridade em relação a outras pautas de saúde. Né? Eu sinto fatos acontecendo isoladamente, mas eu não sinto com uma pauta de altíssima, não só preocupação, mas de ação na prevenção, diagnóstico e tratamento. E eu acho que a gente precisa entender que o SUS é um sistema maravilhoso, ele é nota 10 em vários espaços, mas na área de câncer, para quem tem câncer, ele não é um sistema maravilhoso. Se alguém falar que ele é maravilhoso nessa parte, eu não acho que essa pessoa tem um conhecimento tão amplo do que é o SUS na área de câncer. Não estou dizendo que ninguém se cura no SUS. Claro que tem gente que se cura, tem gente beneficiada, mas o ponto é, quando a gente olha o todo, esse todo, ele claramente ele ou tem chances piores do que outras pessoas que têm mais recurso. É jogar um jogo que você começa em clara desvantagem. Eu acho que esse é o momento da gente fazer isso aqui nas esferas outras, como por exemplo o Programa de Política Nacional contra o Câncer, juntar especialistas da área de economia, da área de medicina, de oncologia, de todas as áreas afins e tentar trabalhar, outra vez, soluções mais imediatas para contemplar os problemas mais sérios e que podem ter outra vez um resultado mais a curto prazo e depois trabalhar uma programação mais a longo prazo. Doutora Maluf, muito obrigada. Obrigada, gente. É sempre um prazer. A gente sempre sai aprendendo daqui, né? Conversar com vocês todos, aprender a nos cuidar, aprender a realidade das coisas. É muito bacana o nosso bate-papo.
E assim, gente, então a gente está chegando ao fim do Fórum Band News Inovação em Saúde. Agradeço a presença de todos por aqui, agradeço a todos vocês também que nos assistiram. Mais um encontro enriquecedor e inspirador. Espero que tenha ajudado a todos vocês também. Obrigada pela companhia, até a próxima.